Olá, bora mergulhar direto na nossa análise do relatório gerencial de outubro de 2025 do fundo JSRE11, o JS Real Estate. A gente vai passar pelos principais acontecimentos, conferir os números e entender as perspectivas para um dos fundos de lajes corporativas mais importantes do mercado. Vamos lá. Bom, para começar, vamos focar em um único número que já diz muita coisa sobre o momento atual do fundo: 1,9%. Pois é, esse número representa a nova taxa de vacância física do fundo. E olha só, é uma mínima histórica. A gente está falando de uma queda de 2,1% no mês anterior para agora 1,9%. Isso é um sinal muito claro de saúde operacional e mostra que existe uma demanda bem forte pelos imóveis de altíssima qualidade que o fundo tem no portfólio. Certo, agora vamos para os destaques operacionais do mês. E outubro trouxe não só boas notícias imediatas, mas também plantou uma sementinha de um movimento que pode ser ainda maior lá na frente. A principal novidade de outubro foi a assinatura de uma nova locação lá no Complexo Rocha Verá. A ASODR, que é a Associação dos Concessionários da John Deere, fechou um contrato de longo prazo, 10 anos, para uma área de 440 metros quadrados. Isso é ótimo porque não só reduz a vacância, mas também traz uma receita de qualidade e previsível para a próxima década. Mas a gestão não ficou só nisso, não. O relatório de outubro já deu uma pista de uma movimentação estratégica bem grande que acabou sendo mais detalhada em novembro. Saiu um fato relevante sobre a possível aquisição indireta de dois ativos de muito peso, o WT Morumbi e o edifício Work Bela Sintra, que hoje estão no portfólio do BTLG11. A ideia é que a transação seja feita por um veículo de investimento, e o mercado ainda está esperando mais detalhes. É um movimento que, se rolar mesmo, pode expandir o portfólio do fundo de uma forma bem significativa. Certo, mas no fim das contas, como é que toda essa movimentação se refletiu no bolso de quem investe no fundo? Vamos dar uma olhada nos resultados financeiros e nos dividendos que foram distribuídos. O rendimento que foi pago referente a outubro foi de 48 centavos por cota. Um ponto interessante é que o resultado que o fundo teve no mês foi um pouco maior, de 52 centavos. O que isso quer dizer? Provavelmente que a gestão está guardando uma pequena parte, fazendo uma reserva para o futuro. E o que esses 48 centavos representam? Bom, se a gente pegar o preço de fechamento da cota em outubro, isso dá um dividend yield anualizado de 9,09%. É um retorno bem expressivo e, claro, com a vantagem de ser isento de imposto de renda. Aqui a gente vê de forma bem simples como se chega nesse resultado, Foram quase 14 milhões e meio de reais em receitas, contra uns 3 milhões e 600 mil em despesas. O que sobrou no final do mês foi um resultado de mais de 10 milhões e 800 mil reais. Agora, o que é bem legal de ver aqui é a comparação do desempenho da cota no mercado. Em outubro, o JSRE11 teve um retorno total de 3,02%. Isso superou, e com folga, tanto o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários, quanto o próprio Bovespa. Mandou bem no mês. Mas afinal, de onde vem todo esse dinheiro? Para a gente entender a força do JSRE11, a gente precisa dar uma espiada dentro do portfólio dele. A estratégia aqui é bem clara, 97,5% do patrimônio está alocado diretamente em imóveis. É um fundo de tijolo na veia. O restinho fica em posições mais líquidas, como caixa e títulos, para fazer a gestão do dia a dia. E a qualidade desses imóveis, pessoal, é o grande segredo do fundo. A gente está falando de edifícios corporativos de altíssimo padrão, a maioria com aquela classificação AAA. Só para ter uma ideia, o edifício Tower Bridge, sozinho, gera quase metade da receita. Depois dele, as Torres Rocha Verá e o edifício Paulista são os outros que mais contribuem. E a diversificação não é só nos prédios, é também em quem aluga esses prédios. A gente vê um equilíbrio bem legal entre o setor financeiro e o de tecnologia, cada um com 24% da receita, e o setor de seguros vindo logo atrás com 20%. Essa pulverização ajuda a diminuir o risco de depender de um setor só da economia. Ok, depois de passar pela operação, pelos resultados e pelo portfólio, vamos juntar tudo isso para chegar a um veredito sobre o momento do fundo. E aqui a gente chega num dos pontos que mais chamam a atenção de todo mundo. A cota fechou outubro valendo R$ 63,35 no mercado. Só que o valor patrimonial dela, ou seja, o valor contábil dos ativos por cota, estava em R$ 102,14. Então, o ponto-chave é: o que isso significa? Bom, quando o preço de mercado está tão abaixo do valor patrimonial, o mercado diz que o fundo está sendo negociado com um deságio bem grande.
E para muita gente, isso pode ser um sinal de que a cota está subavaliada, o que poderia representar uma potencial oportunidade de compra. E com isso, a gente fecha a nossa análise com uma pergunta que fica no ar. Com a vacância na mínima histórica, dividendos consistentes e essa possibilidade real de uma aquisição gigante que pode transformar o fundo, qual será o próximo capítulo na história do JSRE11? A combinação de uma operação estável com um potencial de crescimento bem claro desenhado, um futuro bastante interessante para a gente ficar de olho.